Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Diga, Dimara. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, o Diário Esportivo Olé, da Argentina, que gosta de curtir com os brasileiros de vez em quando, diz que o técnico do Estudiantes está preparando um time misto para enfrentar o Cruzeiro e que não vai entrar com Verón e Benítez e nem com Lopes e Pérez. É mais fácil para o Cruzeiro ganhar do Estudiantes lá ou isso é mais uma onda, mais uma milonga de nossos hermanos? Vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Porque o próprio Verón disse que queria dar o troco, né? Eu diria assim, se realmente esses jogadores não estiverem em campo, acho que perde um pouco do brilho do que vai ser essa partida, do que poderia ser efetivamente um jogo de rivalidade. Porque sempre tem aquela história, mas ganhou ou perdeu do time misto, né? Então eu prefiro sempre que esteja com a força máxima, que realmente seja o Estudiantes mesmo o titular, para que o Cruzeiro mostre realmente aquilo que ele tem de futebol hoje, que acho que na América do Sul não tem melhor que ele neste momento, na fase que ele está vivendo. E a diferença que o Estudiantes tem em relação a gol, em relação a tudo, para tirar esse primeiro lugar do Cruzeiro é praticamente impossível, né? Agora, não entendo e acho que, pelo que a gente entende como rivalidade entre Brasil e Argentina, entre Cruzeiro e Estudiantes, eu acho que realmente não sei se essa vai ser realmente a opção do técnico da equipe argentina. Com time misto ou não, eu sempre fico na opinião do velho Oswaldo Brandão, falecido Oswaldo Brandão, que dizia que ganhar de 0-0 vale 3 pontos, claro. Então não vou discutir e a gente nada. Pode falar que o Cruzeiro também vai de misto, o Montilho não vai. Pronto, tá certo. O que você acha? Não, eu não sei. Se ele é quase 50% do time, se ele não vai... Então, o Cruzeiro também vai vão ser duas equipes mistas. Duas equipes mistas em campo pela Libertadores. Mas vai ser um grande jogo, independentemente de quem entrar em campo, a gente sabe que é o jogo que a gente diz sempre, que é o jogo da superação em todos os sentidos, por tudo que envolve, pelo que representa, pela competição que essas duas equipes estão. A Libertadores tem esse charme, né, da superação, da raça, da vontade, da garra. O campeão da Libertadores, ele traz tudo isso com ele. Nem sempre é a melhor equipe, mas sempre tem esses fatores que fazem com que ela chegue nessa final. Bom, o Cruzeiro não jogou esse final de semana pelo Campeonato Mineiro, mas o Atlético jogou e ganhou de 2-0. Mancini estreou entre os titulares e jogando lá na frente, né, o Mancini. Como é que ele saiu? Depois eu queria também saber um pouquinho do Daniel Carvalho. Tinha uma outra pergunta para te fazer, que é propositada. Eu acho que mais do que isso, a postura do Atlético mudou, né? Claro que precisa de muita coisa, óbvio que teve um início de primeiro tempo muito ruim, até os 17 minutos deu vontade de chorar. Mas depois disso, acho que a presença dos dois meias mudou muito o contexto de jogo do Atlético. O Atlético passou a jogar com dois atacantes pelas laterais, com o Ricardo Bueno entrando pelo meio, num novo sentido de armação tática, que mesmo que você diga que jogou contra a Caldense, que tem uma deficiência em termos de defesa grande, você via uma condição tática do Atlético. Eu acho que essa mudança foi interessante. O Hever até disse, olha, esse jogo, o treinador erra e o treinador acerta. Esse jogo a gente dá de presente para o Dorival. E acho que realmente foi um acerto. Você vê a qualidade técnica do Daniel Carvalho, como muda, né? Quando a gente diz assim, olha, a gente lamenta muito porque todas as vezes, e é bom que o torcedor tenha essa noção, que ele ficou de fora e foram por contusões. Né? Coisa que jogador... que acontece, que é a fase do cara, ele teve várias contusões, mas você vê quando ele está em campo, o toque na bola é diferente, né? A forma como ele conduz a equipe é diferente, e aí você começa a acreditar numa outra situação. O próprio Bernard, né, pela lateral, pela meia, numa composição de grupo que você sentia que realmente eles estavam no coletivo. Acho que isso já dá pra gente ter uma esperança, porque é bom lembrar para o torcedor o seguinte: tem cambalhota chegando aí, tem... Dudu Cearense, mas o time... Se falar do cambalhota, eu quero conversar cambalhota depois a gente fala, mas estou dizendo o seguinte, do time do Mineiro, que vai aí para as semifinais e que vai tentar chegar à final da competição, é esse aí. Então, dentro desse contexto, eu acho que o torcedor do Atlético ficou um pouco mais esperançoso depois que viu a partida de ontem, mas falta muita coisa, é claro. O Renato, que é frentista ali do posto Ponte Nova, me perguntou hoje pela manhã, Camba o quê? Eu falei, não, Cambalhota, eu não sei o que você está falando. Ele falou, nesse negócio de Marquinhos Cambalhota, ele veio para fazer uma reviravolta no Atlético, é isso não? Tomara, e eu acho, Paulo, e eu disse isso muito esse final de semana para a torcida atleticana, às vezes em que eu tive chance de falar o seguinte, eu tenho horror do pré-julgamento. Esse jogador é um atacante de 34 anos, ele fez a sua carreira no Japão, é o maior artilheiro da história do Kashima Antlers, tem N títulos, aí as pessoas falam assim, mas no Japão... Então vamos lá.
Puxem da memória. De onde veio o Fabrício? De onde veio o Henrique? Do Japão. De onde veio o Marquinhos Paraná? Do Japão. Mas a idade, a referência. É um atacante experiente que fez uma outra história e fez um outro, vamos dizer assim, fez a opção de fazer o seu caminho por lá. E mais, querem uma outra informação? A mesma pessoa que indicou os 3 que eu estou dizendo que foram para o Cruzeiro é a mesma que está na negociação dele. Então, olha só, acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, quando a gente coloca determinadas situações. A crítica, ela é sempre válida, mas a gente precisa ver primeiro, né? A gente precisa ter esse contexto dele em campo, saber o que ele vai fazer, que tipo de uso ele vai ter para o Dorival Júnior, como é que o Dorival Júnior pensa em estar com esse jogador. E o Atlético ainda nessa semana, ainda vai anunciar mais um atacante que está jogando no Brasil, é um atacante que está numa equipe de primeira divisão, acho que é um atacante que o pessoal vai gostar de ouvir o nome, quem? É mais novo, daí já tem essa linha de investimento. Semana passada você falou que era um experiente e um novo, né? Exatamente, está faltando um novo. É o mais novo? É um moço bacana. Bacana, tá. E mais um jogador jogador também. De futebol, né? Primeira divisão. E mais um outro jogador também, que o Atlético ainda efetivamente não deixou vazar a posição dele. Mas é possível que seja mais um volante aí. Vamos ver para... então, quer dizer, a diretoria do Atlético, ela está trabalhando, né? A gente não fala, e é bom que o torcedor... Fala logo o nome, não fica amarrando. Pelo amor de Deus. Na verdade, é que ninguém tem intenção de atrapalhar a negociação de ninguém, né? Acho que esse é o contexto. E acho que o grande furo do jornalista é quando a equipe conquista os títulos, é quando a equipe realmente mostra que está bem para o seu torcedor. Acho que esse é o grande furo. Você fez política demais comigo a partir de agora. Antes de você finalizar falando do Campeonato Mineiro, o América rebolou para ganhar do Lanterna do Campeonato Mineiro. Aí a pergunta é a seguinte: o América sai do Mineiro e vai para um Campeonato Brasileiro da Série A que justamente conquistou e está lá por justiça. Mas o América tem elenco para encarar um Campeonato Brasileiro da Série A, na sua opinião? Não tem. E acho que isso está ficando cada vez mais evidente. Já tem uns 3 ou 4 jogos, já que o América mostra uma certa dificuldade para poder estar atuando em termos de Campeonato Mineiro, diante de equipes que não têm essa qualidade técnica toda. Ontem, diante do Democrata, ele teve muitas dificuldades para virar a partida. Foi uma bronca no vestiário que acabou mudando a história. Então, assim, eu até entendo que quando você entra contra o Lanterna da competição, você tem uma motivação, um pensamento diferente. Você fala assim, olha, qualquer minuto eu vou resolver. Só que não é dessa forma que as coisas ocorrem. Então, a América precisa ter uma consciência, e aí eu estou falando de diretoria, porque eu sei que o Mauro Fernandes está pedindo essa questão dos reforços, sei que os jogadores têm consciência de que eles precisam resolver algumas situações. Quem é o companheiro efetivo do Fábio Júnior? Quem é essa dupla de ataque que vai fazer com que o América tenha um maior sucesso em termos de Série A? A gente sabe as dificuldades em termos de patrocínio, de dinheiro de televisão, de tudo, mas o América precisa pensar direitinho o que ele quer em termos de Série A. Dimar Oliveira, que falará sobre tudo isso e muito, 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 muito mais na tela da Band, a partir das 12h30 com o Minas Esporte. Estamos indo embora? Dimar, até amanhã. Bom dia.